Gente, primeiro, assim, agradecer a oportunidade, parabéns pelo filme. Eu até tava comentando que eu fui de manhã, aí depois eu tive que correr em casa pra fazer uma maquiagem, porque eu saí, assim, com a cara toda inchada de chorar, porque eu fiquei muito emocionada. Tive que ir em casa, refazer a maquiagem pra entrevista, mas deu tudo certo, assim, me emocionei bastante. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Acaba, de repente. A verdade é que o nosso amor não ia terminar nunca. Eu sei que, assim, vocês já sabem as respostas, devem ter falado elas várias vezes, mas por que contar essa história? Olha, eu acho, de verdade, eu tenho feito uma provocação um pouco. Como não contar essa história, entende? Por que demorou tanto para que essa história fosse contada, né? A gente está falando de 2 décadas, desde a passagem do Claudinho, né? Quando a gente começou quando a gente se aproximou, quando eu conheci o Bochecha e manifestei o desejo de fazer esse filme, eu já achava à época que já tinha pessoas fazendo maiores do que a gente, enfim, diante da importância que essa história tem. E me espantou na época que não, né, que 10 anos depois, uma década depois da passagem do Claudinho, ainda essa história não tinha virado filme, né, não tinha ganhado a luz que merecia ganhar, pelo sentido que ela tem, essa história é um recorte fundamental do Brasil, da nossa identidade, é uma história periférica, mas é uma história periférica que ilumina uma essência da periferia que não é ficção, entende? Que é que hoje esse lugar da periferia, né, onde você não tem a violência, onde você tem o protagonismo da subjetividade dessas pessoas, né, dessas relações, onde a arte, né, é uma ferramenta, mola propulsora de cidadania, né? Essa periferia é o Brasil, né? Falando aqui, minha cabeça tem 500 justificativas para contar essa história. Eu fico me perguntando por que não contar essa história. Aí é uma outra questão que eu faço a pergunta. Por que não contar essa história e por que demoramos tanto para contar essa história? Eu fui só um instrumento e de verdade eu fico espantado, entende? Não é uma ideia boa que veio, a gente não foi iluminado, é uma ideia óbvia. E mais do que isso, é uma ideia, é justo, é o Brasil que ganha contando essa história. É o Brasil olhando para o próprio espelho, um espelho justo e um espelho real. Tá vendo? Né? Eu realmente acredito nisso que eu tô falando e tenho muito orgulho e me sinto um privilegiado de ter podido, de alguma maneira, ser instrumento dessa história, dessa pessoa que é um farol, né? E que tipifica um Brasil que eu sinto muita saudade, entende? Que é um Brasil que eu tenho orgulho, um Brasil que convida a empatia, um Brasil que convida a alegria, um Brasil que convida a um projeto. Eu acho que é um projeto que é real, que existe, né? E que ele existe no real porque não existia no simbólico, né? Quando o simbólico é tão importante ou até mais do que o real, né? Não sei se eu respondi, fui, né? Uhum. Mas é isso. Primeiro é um privilégio, de fato, uma alegria de poder ver a nossa história, o nosso sonho sendo retratado dessa forma, principalmente por 2 atores e um grande elenco maravilhosos, né, assim, onde a gente pode se ver, não só pela representatividade da cor da pele, mas pela essência. Eu acho que a essência que eles conseguiram traduzir nesse filme é exatamente a essência da dupla, sabe? Assim, a essência que a dupla sempre priorizou a repassar. Todas as nossas aparições, sempre com alegria, sempre com aquela energia, sempre dançando. Às vezes o B.O. estava correndo solto na comunidade, mas a gente estava lá nos programas de TV, eu estava nos shows, sabe? Tratando todo mundo com respeito, com carinho, com gratidão, cara. É uma coisa que às vezes foge, assim, né? Passa entre os dedos, mas é gratidão. Eu vou dar um spoiler, peço licença ao diretor. Meu saudoso pai está ali
imprimido uma fala que quem tem talento não tem patrão. E era uma coisa que eu contestava, né? Porque eu falo, pô, não, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que quem tem talento é que tem patrão, que está sempre empregado, sempre tem algo a fazer, as pessoas sempre chamam, as pessoas sempre convidam essas pessoas, porque tem talento. Quem não tem é que está desempregado, né? E é uma outra visão. Quer dizer, a gente compreende o que ele quis dizer, com quem tem talento não tem patrão, mas a gente faz vai brincando, né, com essa questão de um outro olhar. E o Edu, ele permitiu esse outro olhar, né? Porque ele captou os meus relatos, as minhas histórias, os meus contos, mas ele não deixou de captar a da Vanessa, da Andressa, filha e esposa e viúva do Claudinho. Então isso mostrou um respeito, isso mostrou uma integridade, um respeito com a dupla. E isso aí para mim foi ímpar. Então, da maneira como está sendo contada, da maneira como está sendo retratada, e repito, pelos atores, pelas atrizes, pelo grande elenco, por todo profissional que trabalhou, eu estou muito feliz de fato. Assim, eu estou muito feliz, é o que eu posso dizer. Estou realmente muito feliz. Bochecha, você acha importante, eu tenho certeza que sim, mas no momento que a gente vê a ascensão do funk, ter esse filme trazendo e retomando um pouco da história, porque eu sinto isso assistindo, né? Ele conta a história de vocês, mas ele retoma também a essência do funk. Então, celebrar e lembrar as pessoas que as coisas não estão começando agora. Você também entende que tem essa importância? Sim, creio. E foi uma das coisas que a gente se falou também lá no início, né? Quando o Edu foi me procurar para me ouvir, eu falei exatamente isso. Falei, cara, eu tive uma referência. Não fui assim do nada, fui introduzido no funk. O Claudinho usou de expertise, e essa expertise foi muito enfática. Ele me levou para conhecer Cidinho Doca, para ver o show de Cidinho Doca e o Willy Duda, lembra disso? E aí tem retratado também, sabe assim? Então, a questão da referência é muito importante, sabe? Eu vi isso assim, sabe? Então eu fiquei muito feliz de saber que os pontos que eu considero primordiais, eles estão todos retratados ali. Eu quase que dei mais spoiler, eu depois viu que eu dei uma segura, eu falei, ih, rapaz, eu tô quase contando, mas a gente vai, né, a gente se entretém aqui, a gente vai conversando e vai abrindo o coração, mas é isso, eu acho que o filme é um filme bonito, que mostra a beleza de uma amizade sincera, a resiliência, a fé que a gente precisa ter para galgar os degraus mesmo dessa escada da nossa vida, que é longa, a gente não sabe quantos degraus tem. E aí eu acho que a fé, ela te impulsiona, sabe, assim, e você vai. Isso retrata muito essa alma generosa do Claudinho, que ele era exatamente isso, assim, né, ele, vambora, vai dar certo, e ia me puxando. Então, sabe, assim, como retrato ali, é um anjo na minha vida, e o Juan e o Lucas Coca representaram muito bem.